Na atividade de hoje, né? A gente vai falar sobre a energia dos ambientes, né? Com enfoque no ano de 2014. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês, quando a gente fala da energia de um ambiente, nós precisamos compreender que o ambiente em si, ele adquire vida, ele adquire consciência através da vibração de quem o frequenta, de quem habita nele. Então não adianta você trabalhar toda a energia arquetipal, toda a energia simbólica do que vai ser passado aqui, sem que exista a conscientização de quem frequenta ele. Então eu vou trabalhar aqui várias formas, inicialmente, de como a gente deve se portar num ambiente para que a gente não seja o causador direto de possíveis energias contrárias que ali habitam, né? Quer ver uma coisa que eu vou perguntar para vocês? Quem mora com vocês na casa de vocês? Quem é que mora? Estou perguntando, fala. Um exemplo, amigo, marido, 2 gatos, que mais? Quem mora sozinho aqui? Quem mora sozinho aqui? Você não mora sozinho. Você não mora sozinho. Essa é a questão. E quem mora com alguém, está com alguém mais algumas coisas. Isso que são as energias dos ambientes. Ou seja, tudo que você alimenta mentalmente, emocionalmente, energeticamente, são corpos e consciências que habitam o ambiente com você. Então eles estão presentes. E eles, a todo momento, eles trocam energia contigo. Então a gente precisa compreender que quando a gente fala da energização de um ambiente, não é aquelas regrinhas de colocar elefante de bumbum para porta, e etc, vou resolver tudo, vou colocar um símbolo religioso aqui, isso vai me proteger. Esquece, esquece. Não existe nada superior à consciência de quem habita ali. E uma coisa, uma regra que a gente precisa entender num ambiente, não só esse aqui, que aqui normalmente a gente tem, as pessoas chegam com um determinado, vamos dizer assim, quer ver como que funcionam as coisas? Todo mundo vem aqui para de repente aprender alguma coisa sobre energização, sobre forças de ambientes. Então todo mundo vem mais ou menos com um foco direcionado. Aí conforme eu vou passando o conhecimento, alguns de repente aceitam, os outros não, e etc. Tal. Isso começa a fazer o quê? Uma mescla de vibrações, porque elas não são mais uníssonas, elas não são mais convergentes, elas passam a ser divergentes. Isso a gente faz nos ambientes constantemente. Então vamos falar um pouquinho desses habitantes invisíveis que são criados por todos que estão ali. É tão simples isso. E esses habitantes, vamos dizer assim, invisíveis, que são vibrações, na verdade, colocando de uma forma bem simples, vibração. Tudo é vibração e frequência. Tudo no universo manifestado é vibração e frequência. Cores, formas, sons, tudo que é captado por você são frequências. Então, através dos seus sentidos, você entra em sintonia com essas coisas. Então você tem pessoas que são mais densas, pessoas que são mais sutis, e etc. E esse tipo de energia é o tipo de energia que você impacta o ambiente e ali ficam essas vibrações que quando você chegar no ambiente, por mais que você tenha tido um dia ótimo, e essas vibrações que você deixou ali no seu ambiente, essas energias densas, elas continuam presentes ali, quando você entrar no seu ambiente, elas vão cobrar essa energia de vocês. Então elas vão conflitar com a sua vibração, elas vão conflitar com a sua frequência. Então de repente você está na sua casa, do nada você fala, pô, não estava tão bem, agora eu estou pé da vida, quero brigar, vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque você está entrando em sintonia com coisas que possivelmente você alimentou, que estão lá dentro, né? Daí que o ser humano fez o quê? Com o tempo, ele criou a necessidade de construir templos, igrejas, catedrais. Por quê? Quando você vai num lugar desse, quando você fala, deixa eu ir na igreja, até que você vai, porque eu estou a fim de matar 5, lá eu vou pegar uma energia ótima para fazer isso. É isso? Por que você vai hoje? Num templo, numa sinagoga, numa catedral? O que você vai fazer lá? Fala para mim, estou perguntando. Procurar mais paz, procurar mais paz, harmonia, você vai rezar, você vai entrar em sintonia com o seu caminho religioso e espiritual. Pelo menos, aspas,
É essa a ideia inicial dessa construção. Para quê? Para você entrar em sintonia com um lugar onde existem só boas vibrações. Daí que vem o simbolismo. Quando você entra, de repente, vamos pegar o rito católico ou cristão. Você entra ali na igreja, você vai ver o quê? Você vai ver a imagem de santos, da Mãe Maria, do Cristo, você vai ver lá uma imagem do Iron Maiden, outra. O que você vai ver lá dentro? Se entrar numa igreja, você vê ali uma imagem do Iron Maiden, daquele grupo de heavy metal. Você vai falar, pô, que culto é esse aqui? E aí você vai ver escrito assim, The Number of the Beast, 666. Você vai, pô, que é o culto do capeta, né? É aí que você começa a entender a energia de um ambiente. Estão começando a entender o que eu estou falando para vocês? Então, conforme você vai pegando esse arquétipo que está presente no lugar onde você habita, e muitas vezes no local que você frequenta ou que você vai, você começa a entrar nesse jogo simbólico. Normalmente hoje a gente faz uma bagunça energética, uma salada maluca. Então, respondendo àquele questionamento que eu mesmo fiz, com quem você habita? Você habita com as extensões das suas consciências individuais e também com as consciências em grupo ou coletivas que fazem parte de você. Quer ver como é fácil? Você falou, como assim coletivo? Individual é fácil, né? Se de repente você mora sozinho, aspas, fisicamente. Aí você ali, você sempre está brigando no telefone, está assistindo programas terríveis e tenebrosos na TV. Pô, a consciência que fica ali é pesada, porque você está cultuando isso e ficam seres, vamos chamar assim, seres, formas, vibrações, seres, que você alimenta constantemente ali dentro da sua casa. Essa energia está ali presente. Então, quando você chegar, você vai impactar com elas. Agora, veja a energia coletiva como é interessante. Vamos supor que você mora com 2 pessoas e você não está suportando mais elas. Aí quando você chega no seu trabalho, porque você chega ali e você briga com elas. Aí pode ser de tudo, não é? Pessoas que moram com você, pais, mães, filhos, tanto faz. Aí você chega ali, você tem que voltar para casa. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Com quem que você vai se encontrar lá? Com essas pessoas que você briga e você discute. Todo mundo de acordo? Então já existe uma energia que você alimenta ali, que é o quê? Que é contrária a esse tipo de força que você deixou com uma frequência que é uma extensão sua. Vocês estão pegando a chave da vigilância dos sentidos? Você coloca uma energia no ambiente ali que é uma extensão sua, ligada à energia coletiva de quem habita aquele ambiente que ali está. Então, quando você fala de ambientes, não existem milagres se primeiro não é trabalhada a consciência do que é cultuado, do que é vibrado e do que é vivenciado e experienciado lá. Então, sempre, antes de mexer em qualquer coisa, você tem que trabalhar esses atributos aqui. O primeiro que eu coloquei, vigilância dos sentidos. Quando a gente fala da vigilância dos sentidos, que isso já foi falado por uma grande mestra, né? Aí eu coloquei isso aqui, ó. Você pode proteger seu ambiente de energias externas, mas não pode protegê-lo de si mesmo. Ficou claro isso? Ou seja, você pode isolar sim o ambiente de qualquer força externa que você não queira que faça parte do seu ambiente, mas você não pode proteger ele da extensão sua de dentro para fora. Então vamos lá, você protege o ambiente de fora para dentro, mas você não consegue proteger de si mesmo, ou seja, que é a sua energia de dentro para fora, porque você levou isso para dentro. Então tem alguns truquezinhos aqui que eu vou ensinar para vocês aprenderem a lidar com esse tipo de força e consciência, e com o tempo, e não demora muito, asseguro para vocês terão condições de observar que a energia muda. Que a energia do ambiente, ela começa a se tornar o quê? Mais saudável, ela começa a se tornar mais fluente, e se for o caso, que é o que eu vou passar por final, eu vou mostrar alguns símbolos que trazem alguns arquétipos específicos que vocês podem trabalhar a mudança da energia desse ambiente, mas sendo que cada um deles trabalha especificamente um tipo de força, que seja a letra hebraica correspondente à energia do ano, traz um tipo de força, o arcano do ano,
os signos do ano, etc., símbolos cabalísticos, mas a gente precisa compreender o que eles representam. E quando a gente começa a entender, aí sim, quando você o porta ali, existe a condição pelo fato de ser uma extensão de uma consciência sua, você sabe que aquele símbolo funciona. Quer ver como é fácil entender o poder de um símbolo? Eu vou passar vários aqui para vocês, e a gente vai trabalhar um por um para que vocês os compreendam. A partir do momento que você sabe a origem dele, e você vê ele presente no ambiente, aquela força arquetipal que está presente nele funciona. Aí você fala, não entendi, quer ver como você vai entender fácil? Se eu pegar o símbolo da Virgem Maria e colocar aqui na minha mão, o que vocês vão falar dela? O que vocês vão falar desse símbolo? O que está nesse símbolo? Fala para mim. Símbolo da Virgem Maria para você. O que é o símbolo da Virgem Maria para você? Mãe, que mais? Proteção, mãe de Jesus, amor. Né? Por quê? Mas agora fala, isso está numa estatueta? Isso está numa estatueta? Está no arquétipo do que aquilo representa. Esse é o poder do símbolo. Aquilo é só uma estátua. Se você pensar aquilo só como uma estatueta, você pode quebrar ela, não vai acontecer nada contigo, não tem nada a ver. É aquilo que eu falo, dá uma estatueta super sensível dessa para uma criança de 2 anos, o que ela vai fazer? Ela vai ficar olhando e rezando para a estatueta? O que ela vai fazer? Ela vai transformar em 1000 estatuetas pequenininhas. Vai quebrar, e aí? Você vai brigar com ela? Ela não sabe o que aquilo representa. Então, o sentido de você aprender a trabalhar um símbolo para que ele tenha uma força é saber o que ele representa. Aí sim as coisas acontecem. A partir do momento que você sabe o que ele representa e você coloca e imanta ele no ambiente, aí a energia dele presente naquele ambiente pode fazer com que exista a transmutação dessa força. Então, na verdade, o que eles são? Continuando aquilo que eu estava falando de extensões de energias que nós mesmos fazemos parte. Eles são extensões de você, que através do seu conhecimento, quando você pega a energia simbólica que está ali e você automaticamente projeta a consciência que está ali, isso começa a expandir pelo ambiente. Esse é o princípio da vibração. Estão começando a entender? Esse é o princípio da vibração. Porque você olha, aquilo desperta algo dentro de você, automaticamente você começa a vibrar diferente. E conforme você começa a vibrar diferente, o que acontece? A energia em relação ao meio que você está interagindo se modifica. Quer ver um exemplo como é fácil isso? De repente você tem, vou contar uma historinha bem rápida, de 1 minuto para vocês entenderem a mudança da energia de um ambiente, para você perceber como você pode transmutar isso através de um símbolo. Você de repente, todo dia você sai da sua casa, tem um senhorzinho ali, um indigente que te pede uma esmola. Você, bom dia, senhorzinho, eu estou aqui. Mas, mas todo dia eu vou dar esmola para esse senhorzinho, hoje não, amanhã talvez. E aí vai. E você chega e fala, não vou dar mais, que colou em mim, vai em outra casa um pouco, né? Nós somos assim. Você sabe que a gente é assim, né? Aí de repente, um dia que você, esse senhorzinho, ele é um símbolo. Ele está ali, é o pedinte para você, é um indigente, é um senhorzinho. Ele se transforma num anjo. Aí ele se transfigura num anjo para você e fala, eu estava testando, a pedido do grande Pai, o quanto existe de bondade dentro de você. Nossa, você vai começar a pegar as notas de 100 para dar para ele, né? Vocês perceberam a mudança de vibração pelo simples fato de ser um símbolo? Imagina se ele se manifestasse como um anjo de cara e falasse assim, o Senhor está querendo medir a sua gratidão, me dê o quanto você pode. Na hora, você, através do símbolo que o anjo... Você ia saber, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer, você quer minha casa? Não sei. Daí você fala, pô, mas né, você já está transfigurado. Aí já vi um monte de coisa, mas vocês entenderam o poder do símbolo em si? É assim que o símbolo funciona. Então, quando você começa a compreendê-lo como uma extensão, quando você começa a compreendê-lo como uma força que existe no seu sentido arquetipal para a mudança, aí as coisas acontecem. Mas nenhum símbolo vai mudar a sua vibração interior se você não quiser transfigurar a energia que está presente dentro de você. Então vamos ali. A energia de um ambiente é imantada com as vibrações de quem mora e o frequenta. Os objetos e as paredes falam de um ambiente. Quer ver um exemplo dessa energia que eu estou falando para vocês? Eu estou pegando esse microfone aqui. Todo mundo que vem aqui na Consciência Cósmica fazer uma palestra, pega esse microfone.
Então, a energia que está presente dentro deste microfone é a energia de todos os palestrantes que aqui professam. Vocês estão entendendo? Como seria diferente totalmente a energia, e é o mesmo microfone. Você compra 2 microfones, um aqui que está falando isso, o outro ali que está fazendo uma pregação de uma linha de saber ou conhecimento diferente. Cada um carrega a energia do ser humano que é superior a todas as consciências que ali estão, em relação ao toque, em relação à imantação. Quer ver o primeiro passe de amor energético, reikiano, o nome que você quiser dar, criado pela humanidade? A mãe medindo a febre do seu filho. Ela já está dando um passe nele ali alto. O que você faz? Seu filho está com febre. O que você faz? Fala para mim. O que você faz? Põe a mão. Você o quê? Você põe a mão aonde? Na testa. O que você está fazendo? Você está fazendo uma imantação. E pelo fato de você querer saber se a criança está com febre ali ou não, e você coloca a mão na testa, você é mãe, né? Ou alguém que... Você está fazendo isso porque, deixa eu ver se eu consigo piorar ainda mais essa febre. O que você vai fazer? Você está preocupado com ela. Então você já está dando um passe de imantação. Agora, quer ver a pergunta que eu faço para você? Você toca nas coisas no seu ambiente? Você já ficou pé da vida dentro da sua casa? Você já ficou assim... Vou morder essa parede. Todo mundo já ficou assim. O que você tocou quando você estava assim? Quantas vezes você tocou isso e você nem percebeu quando você estava nesse estado vibracional? E agora, hein? E agora? O seu travesseiro, que tipo de energia que ele possui? Ih, caramba, quando eu ouvi aqui agora, e agora? Né? O seu travesseiro, o que você navega na internet? Que só você sabe. O que você fica pesquisando ali? Hã? Só coisas boas, né? Paz, amor, pelo menos é o que você posta no Facebook. Mas, na verdade, o que você pesquisa lá? O que você faz no seu computador? Ele está imantado de muita energia. Muita energia. O que você assiste na sua TV? O que você ouve no seu rádio? E agora? Ou seja, tudo que existe no seu ambiente é uma extensão do que você cultua e do que você trabalha ali. Então, se existe alguma coisa que você sabe que não é legal, que não vale a pena ser vivido, não vale a pena ser cultuado, isso não tem que estar presente lá dentro. Vamos supor que você não gosta de uma pessoa e você quer esquecer, quer tirar essa pessoa da sua vida. Mas todo dia quando você entra naquele seu ambiente, você começa a ficar pensando na pessoa, vibrando na pessoa, e não sei o que na pessoa. Essa pessoa morreu para você? Ela está mais viva do que nunca, por mais que ela não esteja presente fisicamente na sua frente. Pegar a dica? Entender o sentido das coisas. Por isso que eu entro agora nessa parte aqui, ó. Eu estava até falando na aula anterior. Os reinos elementais, ou os gênios da natureza, que são locomovidos através dessas forças aqui, ó. Que são 3 forças. Forças vitais ou etéricas, né? Vocês já vão entender, eu vou falar de cada um. Forças astrais ou emocionais, ou forças mentais, né? Que estão ligados aos seus pensamentos. Essas forças, que são chamados de elementais, são gênios da natureza. Sempre que você pensa dentro de um ambiente, você está gerando uma força mental. E dependendo do quanto você alimenta essa força mental está presente ali. Quer ver? Vamos supor, vou brincar com a Nancy, sempre minha amiga, está sempre aqui na frente, eu sempre brinco com ela. Vamos supor que a Nancy briga comigo, discute comigo, não é? Mas discute a ponto de... né? Não vou dar detalhe. Aí ela chega lá na casa dela, porque eu nunca mais ouvi o Schultz, eu odeio o Schultz, não gosto dele, e não sei o que, e ela fica falando isso todo dia. Todo dia ela fica com esse tipo de energia. Eu estou no ambiente dela. Vocês estão entendendo? Eu estou. E eu estou como? Eu estou personificado pela vibração que ela colocou em mim ali. Vocês entenderam como que esses elementais ou gênios da natureza? Então ela está desenhando que tipo de chutes? Um chute que tem que ser odiado, um tipo de chutes que não presta para nada, um chute que de repente nem sou eu,
mas é algo que ela está criando em relação a mim e eu estou presente ali nesse ambiente. Sabe quando que realmente ela vai me esquecer e não vai me ver nunca mais? Só quando ela desmanchar esses chutes que ela criou lá dentro. Vocês estão compreendendo? Então essas forças dos reinos que são chamados na magia ou em ocultismo, seja o nome que vocês queiram dar, que são forças elementais, são forças da natureza que são locomovidas por essas energias que, dependendo da intensidade que você cria e gera, elas tomam formas. Elas tomam formas. E chega um determinado momento, e é aí que mora o grande problema de qualquer ambiente. Se você alimentar demais essas energias, que começam como um pequeno ponto energético, se torna um ser que vai te acompanhar. E aí isso é chamado de encosto, assombração. Já ouviram falar nessas coisas? Não. Assombração, larvas astrais, para quem gosta mais de ocultismo, são o quê? Extensões permissivas da sua própria consciência. Então quem é que tem o corpo aberto? É o vizinho? Ah, eu estou mal aqui porque o vizinho abriu meu corpo. Abriu o seu corpo porque você quis. Porque você se abriu com essas vibrações e você está carregando essas porcarias para dentro de você. Então chega uma hora, pode existir o quê? Uma escravidão da sua parte. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Uma escravidão da sua consciência para um elemental autogerado que é extremamente negativo para você. Quer ver como que funciona isso? Vícios. Um alcoólatra, um drogado, um pequeno cigarrinho, etc. Tal, mas você precisa daquilo. Quem fuma aqui ou fumou aqui? Vai, fala a verdade, levanta a mão. Vai. Só isso, duvido. Vai, fala a verdade. Quem já fumou e agora parou? Estou falando de cigarro comum, eu uso droga. Não é isso, cigarro comum mesmo. Ninguém fuma aqui. Geração de saúde. Parabéns. Então vamos lá. Ó. A pessoa que fuma, ela vai sentir... O que é um vício? Você vai sentir a necessidade de alimentar aquela energia que está em você. Existem vários tipos de vícios. Vícios emocionais. A gula. A gula é um vício. Gula é um vício. Que a gente chama o quê? De chocólatras, por aí, etc. Enquanto a pessoa não terminou tudo aquilo, ela não está satisfeita. Quem tem esse vício aqui? Vai falar a verdade. Ai, está começando a aparecer. Devagarzinho está aparecendo as coisas. E aí, vai. Isso é um elemental autogerado que você permitiu dentro de você. E ela existe no local. Onde normalmente você tem isso? Não é na sua casa que você tem isso? Normalmente, essa coisa, você não tem que estar ali. Fala para um fumante, olha, você vai ficar 5 dias na sua casa e não tem nenhum cigarro, você vai poder sair de lá. Ele vai roer os dedos, vai botar fogo e para fumar. Não é verdade? Porque existe uma energia ali que você cultua. Existe uma energia que você coloca constantemente uma extensão do seu ser que está ali presente. Então esse é o primeiro passo. Por isso que eu estou batendo firme isso no início da nossa palestra de hoje. Não adianta nenhum patuá, talismã, amuleto, que isso não vai modificar extensões que você sabe que não são legais, que estão dentro de você, que você leva isso para dentro do ambiente. Quer ver o dono de uma empresa? Vou dar um exemplo. Dono de uma empresa. Ele não é a extensão da empresa dele, independente da quantidade de funcionários que ele tenha. Imagina ele já entra na empresa dele, meu Deus, hoje é dia de eu perder mais dinheiro. Ai, vai vir aquele monte de credor. Nossa, hoje eu vou ter que sair correndo. Já falei para a secretária que hoje eu não tenho. Meu, essa energia que ele mesmo se condicionou, se ele está numa situação difícil, ele está alimentando ali essa energia o tempo inteiro. Então precisa existir o quê? Um processo de transmutação. Agora guardem isso, um otimismo e uma fé que não seja cega, que tenha um princípio de base e que tenha um sentido para que a transmutação aconteça. Quer ver um exemplo? Vou voltar para esse mesmo sentido aí. Esse cara que está numa empresa e está devendo tudo, a empresa dele vai falir, ele não quer falir com a empresa. Ah, então, nossa, eu aprendi na palestra, é só mentalizar dólar que vai cair. Pai nosso que está no céu. E vai usando tudo. E amuleto, e segura, e arruda. Não vai adiantar porcaria nenhuma. Não vai adiantar nada.
Então, aonde que está o princípio real do otimismo para ele conseguir essa transmutação? Vamos lá. Eu tenho que fazer a minha empresa trabalhar. Eu estou devendo. Eu tenho que tentar sanar isso aqui. Para esse povo que está tirando, já entrando na minha carne, deixa eu segurar essa energia. Então ele já coloca dínamos diferenciados dentro dele e ele alimenta o quê? A solução e não o problema. Essa é a forma de você já começar a fazer a transmutação da força da natureza ou elemental que está dentro da sua mente, que está dentro do seu coração e que já pode estar o quê? Comendo a sua energia. Você já pode estar ficando até doente porque o problema está te consumindo. Vocês entenderam que é uma força elemental? Ela não tem livre-arbítrio. A natureza te dá tudo de uma forma solta. Através do que você alimenta, é como você vai condensando essa força e essa energia. Então sempre o processo se desencadeia dessa seguinte forma.